Na noite de hoje, nós temos a alegria de recebermos Ayrton Dornelles, do Grupo Espírita Chico Xavier de Itapema. Seja bem-vindo. E ele nos traz o tema A Felicidade Não É Deste Mundo. Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz de Jesus se faça conosco. Com muito carinho e satisfação que a gente retorna a essa casa, trazendo sempre o abraço amigo, fraterno, dos nossos companheiros do Chico Xavier em Itapema. Para abordarmos o tema na noite de hoje, nós nos permitimos a ousadia de trazermos ao nosso exame um pequeno trecho de um poema intitulado Velho Tema, que fora escrito em 1908 pelo poeta brasileiro, natural de Santos, Vicente Augusto de Carvalho. Pertenceu à nossa Academia Brasileira de Letras, foi poeta, escritor, jornalista, foi também ministro do Tribunal de Justiça do Estado. E ao falar da felicidade, ele nos diz os seguintes versos: a felicidade que supomos, a árvore milagrosa que sonhamos, toda arreada de dourados pomos, existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está apenas onde nós a pomos, e nunca pomos onde nós estamos. Dizem que o poeta capta a essência do ser humano, e parece que nosso Vicente de Carvalho foi muito feliz quando ele, já no início do verso, nos coloca que vai falar da felicidade que supomos. Não se atreve a falar da felicidade real. E diz que nós supomos que a felicidade seja uma árvore milagrosa, e que esteja arriada, ou seja, farta de frutos dourados, que nós, ao nosso gosto, ao nosso prazer, vamos retirando da árvore para consumirmos ao longo da nossa existência. E diz ele, a felicidade existe, de fato ela existe, mas diz ele que a felicidade está onde nós a pomos, naquilo que nós depositamos o sentimento de que a felicidade ali se faz, é lá que ela se encontra. E nos alerta para que nós nunca a pomos onde nós estamos, nos fazendo enxergar que por mais que a felicidade esteja conosco, por mais que a felicidade nos visite, nós nunca a encontramos, porque imaginamos sempre que ela está em outro lugar. Nós aqui, na nossa região, recebemos, costumeiramente nesta época, diversos turistas, visitantes, que economizam muitas vezes durante o ano inteiro para buscar a felicidade em alguns dias, junto das nossas cidades, do nosso litoral, das nossas belezas. Nós que estamos aqui, também juntamos alguns trocados, para que nas nossas férias nós possamos visitar talvez a região da Serra, que é muito melhor que o nosso litoral, muitas vezes imaginamos. Quiçá possamos ver as neves caindo do céu, visitar lagos, regiões montanhosas, cachoeiras, e depositando a nossa felicidade nesses locais, aguardamos esses dias para sermos felizes. Talvez imaginemos que felicidade seria se nós vivêssemos num país melhor, num país onde os recursos e as condições fossem mais adequadas. Quiçá pudéssemos viver em Paris, e então poderíamos regularmente visitar os lugares que se prestaram à codificação espírita, e nas noites românticas, jantares de luz de vela com o nosso amado, com a nossa amada,
e então seríamos felizes. Mas quiçá alguns franceses e italianos e alemães imaginem que não há felicidade melhor que esse clima quente, esse povo maravilhoso, que recebe de braço aberto a todos e tem sempre um sorriso, que transforma as maiores dificuldades em alegrias, quiçá possam eles algum dia terem a felicidade de viverem ou estarem conosco. É assim que muitas vezes nós colocamos a felicidade longe de nós. Mas para que a gente consiga entender onde colocar a felicidade, nós precisamos nos debruçar sobre a primeira pergunta que deve ser aclarada para nosso entendimento. O que é a felicidade? E quem responderia melhor a questão do que é a felicidade, senão a filosofia, cuja tradução do grego significa o amigo da sabedoria. O filósofo é aquele que busca incessantemente a sabedoria. Faça-lhe o seu amigo e a busca. A filosofia é a análise racional da existência humana. E, portanto, quer e deseja nos explicar por que aqui estamos, qual o significado dessa existência, de onde viemos, para onde vamos. E é por isso mesmo que a filosofia foi a primeira das artes que quis melhor explicar o que era a felicidade. E buscando explicar, os primeiros filósofos debruçaram-se sobre a crença de que a felicidade está relacionada com o prazer. Acreditavam eles que a infelicidade está na dor. Não somente na dor física, que também nos infelicita muitas vezes, mas também nas dores morais, nas dores provocadas pelo exercício do trabalho. E, portanto, acreditavam eles que se realizássemos atividades que nos trouxessem prazer, nós seríamos felizes. E por isso chamaram-se os hedonistas. Aquele que representava melhor o pensamento hedonista foi Aristipo de Cirene. E esse filósofo, então, passou a difundir a ideia de que deveríamos buscar as coisas que nos trazem prazer. E por isso nós assimilamos que devemos estar comprometidos em buscar os nossos interesses que causam prazer. Alguns, por exemplo, segundo a filosofia, colocam o seu interesse nas compras. E quando compram, sentem-se felizes. Quando as suas finanças não permitem, ou quando não é possível comprar, sentem-se infelizes. Outros, talvez, coloquem os seus interesses sobre as atividades de lazer, as quais entendem que quando estão praticando, lhes traz prazer. Outros colocam os seus interesses nas companhias, nas pessoas que lhes cercam. E quando não estão cercados das pessoas que lhe causam prazer, sentem extrema infelicidade. É preciso que se diga que os hedonistas resumiram as 3 principais áreas do prazer. E essas 3 áreas, no entendimento deles, significa comer, descansar e amar. O amar para os hedonistas não tem as características cristãs. Não estão relacionados ao amor fraterno. Estão relacionados ao amor da sensualidade. Na nossa linguagem mais atual, ao ato da sexualidade, ao sexo propriamente dito. Não por outro motivo, o cinema, copiando a ideia hedonista, lançou uma película com Julia Roberts, em que o descanso é trocado por um outro termo, e o nome do filme é Comer, Rezar e Amar. Os hedonistas que não tinham a proposta de adorar ou de acreditar num Deus, colocaram, ao invés do rezar, o descansar.
E isso muito antes de Cristo, muitos séculos antes de Cristo. E de fato, concluímos com eles que muitos de nós colocam no descanso a possibilidade de ser feliz. Hoje é segunda-feira, é um dia pesado, porque hoje é impossível descansar, tivemos que levantar cedo, ir ao trabalho. Mas daqui a alguns dias virá o sábado. E quando vier o sábado e o domingo, até o meio-dia, será maravilhoso e nós estaremos muito felizes. Porque domingo à tarde a gente já começa a pensar que segunda tem tudo de novo. É uma ideia hedonista. Muitos de nós imaginam que seremos felizes após a aposentadoria. E nos dedicamos, antigamente, 30 anos, para que pudéssemos alcançar a felicidade plena de ser aposentado. Hoje tem alguns problemas, porque 30 anos às vezes não resolve, e às vezes o aposentado se incomoda com os proventos que recebe da sua pensão de aposentadoria. E às vezes a felicidade acaba nos infelicitando na aposentadoria. Mas de uma forma geral, a ideia do descanso se associa em nós à ideia da felicidade. O comer também. Quantos de nós que vendo uma boa refeição, naquele prato que mais desejamos, naquela comidinha que só a mamãe faz, né? Não digam para a esposa, que só a mãe faz, que comida maravilhosa. E outros de nós realmente ainda emprestam aos sentidos o verdadeiro sentido da felicidade. Especialmente na juventude, nós confundimos a felicidade com os prazeres que nos provocam os sentidos, especialmente aqueles relacionados à nossa sexualidade. Mas dizem os hedonistas, quanto mais nos entregamos às atividades de prazer, mais felicidade nós teremos. Será que isso é verdade? Imaginemos, quando nós comemos uma comida maravilhosa, é muito bom. Mas quando a gente repete o segundo prato que não deveria ter servido, aquilo já não é tão bom. Como a gente não se contenta, espírita normalmente tem fome, porque as atividades ligadas ao espiritismo geram muita fome nas pessoas. A pessoa se entrega ao terceiro prato de refeição, e aí a felicidade sai correndo. Vem a má digestão, vem as complicações, o mal-estar, e aí a felicidade foi embora quando nós experimentamos o prazer demais. Quando nós acordamos no domingo, a 1h da tarde, não os que estão aqui, aqueles que estão aqui sabemos que não fizemos, só os que não estão aqui, que levantam às vezes a 1h da tarde, nos parece que no final do domingo temos a sensação que estragamos o nosso domingo com tanto descanso. Dá aquela lerdeza, aquela indisposição. Parece que nem a refeição não se acomoda, porque é tanto descanso que o organismo reclama. E quando nós nos emprestamos demasiadamente às práticas sexuais, nós acabamos nos extenuando, cansando, sofrendo. Portanto, cai por terra o conceito dos hedonistas que a felicidade está no prazer. E então surge um outro filósofo, e esse filósofo é Epícoro. Epícoro criou uma linha da filosofia que é o epicurismo. E Epícoro e seus seguidores dizia que a felicidade é a posse. Vejam que é uma linha filosófica totalmente ultrapassada. Especialmente no nosso país, ninguém mais acredita, ninguém mais está fazendo nada para possuir coisa alguma. A gente está desapegado, não é verdade? Mas Epícoro dizia que o que traz a felicidade é a posse, porque quem tem a posse pode comprar. Quem compra, goza. Quem goza tem prazer e, portanto, é feliz. Então, surgiu um apelo a que nós procurássemos ter o máximo possível e, consequentemente, com uma grande posse, passássemos a ser pessoas que podem. E a gente gosta, de uma certa forma, de dizer, eu faço porque eu posso. Nesta linha de pensamento,
nós então também temos os infelizes, os que não podem e não têm. E porque não têm, são extremamente infelizes. O Divaldo conta uma história interessante de uma amiga dele, que era muito próxima, e ela costumava sempre pedir a ele que orasse por ela, que orasse para que ela fosse feliz. E então um dia numa conversa ele se comprometeu que oraria por ela, para que ela fosse feliz, desde que ela determinasse o que desejo deveria alcançar, o que ela desejava. Como ela era realmente jovem, ela então disse que o seu maior desejo era concluir os estudos. Para ela era muito infeliz não descansar nunca, não parar nunca de estudar, ter que debruçar todas as horas que poderia estar no lazer para o estudo. E disse ela: reze para mim, reze para que eu conclua meus estudos. O Divaldo, que estuda bastante, pensou: vou rezar, é o que ela está pedindo. Coração caridoso, misericordioso, rezou por ela, para que ela concluísse brevemente os seus estudos. Quando novamente se encontraram, ele então perguntou: e aí, terminou os estudos? Ela disse: sim, terminei os estudos. Então agora posso imaginar que você está feliz. Ela disse: quase. Como quase? Você não queria terminar os estudos para ser feliz? Sim, mas o que adianta? Terminei meus estudos, não consigo emprego. Agora eu preciso que você reze para que eu tenha emprego. Se eu tiver emprego, vou aproveitar os meus estudos e aí vou ser feliz. O Divaldo pensou: vou rezar por ela. E começou a rezar. Passou-se algum tempo, ele encontrou novamente com ela e disse: e aí? Então, arrumaste o emprego? Arrumei. Agora estás feliz? Ela disse: quase. Porque veja bem, agora meu emprego, que é um pouco distante da minha casa, eu tenho que todos os dias pegar o ônibus, o coletivo. Divaldo, você não pega coletivo, você não sabe o que é pegar um coletivo. Eu preciso ter um carro, porque senão eu vou ter que abandonar o emprego. Então reza por mim para me ter um carro. Divaldo disse: nem eu tenho carro, eu vou ter que rezar para ela ter um carro, porque é minha amiga, e eu fraternalmente rezarei. Encontraram-se novamente mais adiante, e então o Divaldo disse: compraste o carro? Agora comprei, agora está tudo certo. Estás feliz? Quase. Porque veja bem, eu tenho um carro, mas me pediram a casa onde eu estou morando, não tenho para onde ir. E eu não consigo pagar mais o aluguel no outro local, eu preciso morar perto da onde eu estou trabalhando, como eu estou hoje. Porque senão quem aguenta a gasolina? Vou ter que vender o carro, não consigo pagar a gasolina se eu morar longe. Eu preciso de uma casa. Você reza para mim para ter uma casa? Divaldo, rezo. E rezou. Encontraram-se novamente. E daí sim, perguntou: então, conseguiu comprar a casa? Ela disse: consegui. Então agora está feliz, né? E ela disse: quase. Porque veja bem, eu moro numa casa grande, Divaldo. É uma casa muito grande que eu comprei, sozinho. Eu preciso de alguém para me fazer companhia. O que adianta eu ter uma casa daquele tamanho, sem ninguém para viver comigo? Agora eu preciso casar. Você reza para mim para casar? Divaldo pensou de novo: eu também não sou casado, né? Eu vou ter que rezar para ela casar. Mas tudo bem, rezou. E após algum tempo se encontraram. E disse: agora você está feliz? Quase. Porque veja bem, eu e meu esposo não conseguimos ter filhos. E o que é de um casal sem filhos? Nós precisamos ter filhos. Você reza para mim ter filhos? Bom, o Divaldo tem mais de 500 filhos. Achou até que é justo que ela também tivesse os dela. E passou a rezar. Um dia se encontraram. Não havia mais o que pedir. Até porque os anos se passaram. Era bem possível que agora ela estivesse feliz. E perguntou: você está feliz? E ela disse: quase. Porque agora as crianças têm que terminar os estudos. E assim começa tudo de novo. Somos escravos da infelicidade, porque sempre queremos alguma coisa que ainda não temos. E esquecemos de olhar as coisas que já temos, que desfilam diariamente em nossa vida. Mas também há os que são escravos do que têm.
Amontoam fortunas e se escravizam por ela. Não se dão prazer nenhum para que não gastem dinheiro. Eu tenho um amigo de posses. E muitas vezes vi ele com 2 moedas de 50 centavos, 10 centavos, esfregando entre os dedos. Então um dia me bateu a curiosidade e eu disse, por que você fica esfregando uma moeda na outra? Ele disse, para gastar dinheiro. De tanto esfregar, as moedas vão gastando. E ele que não quer gastar muito, nem muito rapidamente, tem a felicidade de ficar esfregando uma na outra. Quem sabe assim ele gasta devagar, sem exagero. Outros são escravos do que adquirem. Compram um carro novo, último modelo, mas sofrem porque ele está na rua. Alguém pode roubar, alguém pode riscar. Outros constroem uma mansão, mas não permite que os filhos usem. Há recintos reservados somente para as visitas que nunca virão, porque a pessoa não convida. Vão vir, vão estragar, vão sujar. Vão derrubar alguma coisa no móvel que é lustrado. Ou arranhar, quem sabe, aquele que é pintado com a pintura exclusiva. Então não usam. Escravizam-se ao que tem. Tem gente que tem o melhor emprego e escraviza-se ao emprego. Não vive a vida, só trabalha. E então não experimenta prazer, porque é escravo do que tem. Outros são escravos da limpeza. E passam o dia inteiro limpando o que tem, para que tudo esteja brilhando, mas não usam. Não se aproveitam daquilo que adquiriram. E assim, tornam-se escravos da posse. Então, parece que ter ou não ter não vai nos trazer a felicidade. E foi por acreditar que ter não traria felicidade que surgiu um outro filósofo, Diógenes, que montou uma linha da filosofia que é o cinismo, que nada tem a ver com a palavra na acepção que nós damos no uso vulgar. Os cínicos, que pertencem à filosofia criada por Epícoro, acreditam que felicidade é não ter nada. Para que nós não esqueçamos de Diógenes, eu gosto de dizer que ele é o predecessor do Chaves, do SBT. Acredito que por ser uma autoridade conhecida no mundo inteiro, todo mundo sabe quem é o Chaves. É aquele rapaz que mora no barril do seriado do SBT, que repete sempre a mesma história. Então, ele pegou a ideia do Diógenes, porque Diógenes não tinha nem casa. Ele tinha um barril que ele morava dentro. E para que Diógenes não mostrasse tudo e vivesse em completa nudez, alguém muitas vezes ia lá e lhe amarrava um pano em volta do corpo, porque senão ele sairia certamente todos os dias sem roupa nenhuma. Ele tinha um costume. Na verdade, o nosso amigo Diógenes nasceu em Sinop. Não, Sinop no Mato Grosso aqui, tá, gente? Não vamos confundir, é o Sinop de lá. E então, como era um homem que tinha ideias revolucionárias, ele foi expulso pelas autoridades, foi viver em Atenas, que era o local onde viviam as pessoas que buscavam a sabedoria. E ele então tinha por hábito sair com uma lanterna na mão. Dizia ele que desejava achar pelo menos um homem em Atenas que fosse honesto. Pensaram todos agora, se ele muda para cá, né? Esse rapaz vai caminhar, né? Vai gastar as pernas, vai terminar no joelho. Episódio interessante acontecido na vida de Diógenes, que nos traz a entendê-lo, a imaginá-lo, foi um episódio ocorrido quando ele encontrou Alexandre. Alexandre o Grande, Alexandre III, Alexandre da Macedônia, que foi eternizado numa película que chama Alexandre o Grande, lá onde conhecemos a história desse grande conquistador. Alexandre conquistou também a Grécia e conquistou a cidade de Corinto. Nessa ocasião, o Diógenes morava em Corinto. Ele então, quando chegou e dominou a cidade, ele disse que ele queria muito conhecer esse grande filósofo. Porque quando era mais novo, como mostra no filme, ele fora discípulo, aluno de um outro grande filósofo, Aristóteles, que fora aluno de Platão, que fora aluno de Sócrates. E ele então desejava conhecer esse que agora era o filósofo mais famoso.
E então disse para as autoridades: vocês tragam imediatamente a mim, Diógenes, senão eu vou destruir a cidade inteira. Não vai ficar nada, não vai sobrar nada. Chegaram para o Diógenes, as autoridades disseram: pelo amor de Deus, Diógenes, você vá lá que o imperador aí vai destruir tudo se tu não for. Ele olhou e disse: ótimo, porque se ele destruir tudo, ninguém vai ter nada. As pessoas vão ficar muito felizes de não terem nada, de ter sido tudo destruído. Então, eu não vou. E recusou-se a comparecer à presença de Alexandre. Ninguém queria dizer a notícia para Alexandre, mas alguém teve que ser sorteado para que então fizesse a entrega da notícia. Alexandre, ainda mais uma vez admirado, quis ainda mais conhecê-lo. E foi então ele à presença do Diógenes. Quando chegou lá, Diógenes, quase seminu, banhava-se ao sol, tomando aquele banho de sol maravilhoso, e estava lá meditando, e chegou Alexandre, e fez enormes deferências ao conhecimento, à elevação dos conceitos, dos entendimentos que tinha Diógenes. E por fim lhe disse: eu sou o conquistador de praticamente metade do mundo civilizado, e portanto posso lhe dar o que você quiser. Então eu lhe digo: peça o que quiser e eu lhe darei. O que celebrizou a frase de resposta de Diógenes, que ele disse: simplesmente não me tire o que não pode me dar. Era que o Alexandre estava entre ele e o sol e lhe fazia sombra, e ele então não podia se deleitar com o sol, que jamais Alexandre poderia lhe oferecer. Então, se felicidade é não ter, como diz o nosso filósofo, como faremos para nos alimentar? E como faremos para nos abrigar do frio e nas doenças? Quando necessitarmos, quem haverá de nos servir? Alguém irá nos alcançar o que não temos? As posses que não possuímos? Mas não seria justo, porque então a nossa felicidade dependeria da infelicidade de quem vai nos emprestar para as nossas necessidades. E é por isso então que um novo filósofo, Zenão de Sítio, formulou que então a felicidade não existe. Sendo a infelicidade a presença da dor, e estando todos nós sujeitos a ela nessa vida, a felicidade então não pode existir. E dizem eles então, os estoicos, que o homem não deve perseguir a felicidade, mas que deve perseguir a virtude. Porque o homem virtuoso tem uma atitude estoica, virtuosa. E quando ele tem uma atitude virtuosa perante a dor passa rapidamente. Diz eles ainda: o mal são os vícios, do qual o homem deve afastar-se para não experimentar a infelicidade. O resto é indiferente. Só importa a virtude e os vícios a serem combatidos. Foi então que debruçou-se um novo conceito, que era o conceito de Sócrates, que já havia expressado no século V a.C., e que veio a tomar conta do entendimento humano, quando Sócrates disse que, na verdade, a felicidade é a ausência da culpa, do remorso ou do conflito. Se nós não tivermos dentro de nós a culpa, o remorso e o conflito, nós então seremos felizes. E elaborou 3 fatores dos quais depende a nossa felicidade. 3 fatores simples de nós conquistar, como nós veremos adiante. Diz ele: para sermos felizes, é preciso que nós tenhamos uma consciência tranquila, um coração apaziguado e um procedimento reto, um caráter reto. Não são 3 coisas fáceis de conquistar. São 3 batalhas que nós temos que viver todo dia para que possamos efetivamente alcançar. Sócrates é tão importante para a filosofia que foi motivo de Kardec, na codificação espírita, fazer um resumo das suas ideias
para que recuperasse o conhecimento que a providência divina já nos disponibilizou há mais de 2.600 anos atrás, para que nós pudéssemos entender a nossa existência humana, qual o propósito a que ela realmente se manifesta. Sócrates, como alguns exemplos de sua vida, ao ser condenado pelo juiz à morte, porque fora condenado a tomar cicuta, que era um veneno, quando o juiz proferiu a sentença, entendendo que ele disseminava ideias revolucionárias entre os jovens, ele respondeu ao juiz: tu não podes me condenar à morte. E o juiz pergunta: por quê? Porque todos nós, ao nascer, já estamos condenados à morte. E quando o seu principal discípulo, Crípton, o visita na prisão para propor-lhe a liberdade, diz ele: mas eu sou livre. Como livre, mestre? Tu estás encarcerado. As janelas, as portas têm grades. Mas eu sou livre. Escravo é aquele que tem vícios, porque para onde for, levará os seus vícios consigo. Mas, mestre, eu venho lhe propor a liberdade. Como pretendes fazer isso? Eu subornei o guarda. Talvez o guarda fosse brasileiro e foi morar naquele país lá em Atenas. Eu subornei o guarda. O que me propões? Então me propões que eu escape da minha condenação subornando alguém, para então continuar a ensinar honradez e ética? É o pensamento do homem que se entrega às ideias, que se submete ao sacrifício para não comprometer o seu aprendizado, a sua lição, a sua mensagem. E é então que 4 anos depois vem à Terra aquele que certamente é o maior expoente no nosso orbe, para nos trazer um novo entendimento que até então ninguém trouxera, e registrar em João, no capítulo 18, versículo 36, meu reino não é deste mundo. Jesus Cristo, que veio emprestar à humanidade uma ideia que não se tinha à época. O próprio povo judeu, que através de Moisés absorvera e concretizara a ideia do Deus único, não tinha uma boa noção do que seria a vida futura. E foi preciso que Jesus viesse registrar em nossas memórias e nossas mentes a certeza do futuro e de uma vida que se sucederá à nossa morte do corpo. Jesus, no capítulo 5 de Mateus, versículo 1 a 10, nos dá com convicção quem são os felizes na terra. São as bem-aventuranças. Bem-aventurado é o feliz. E coloca ele em 3 condições e 5 atitudes a receita da nossa felicidade. Falando da condição humana, diz ele: bem-aventurados os aflitos, os que choram, os injustiçados e aqueles que são perseguidos. E falando das condições, das atitudes dos felizes, diz ele: bem-aventurados são os humildes, os mansos, os misericordiosos, os pacíficos e os puros. Era difícil para nós naquela época, e eu digo nós, porque não tenho dúvida nenhuma de que lá estávamos, reencarnado àquela época, em algum lugar desse orbe, era difícil para nós a ideia de que chorar e sofrer era uma condição que experimentava o homem feliz. Era difícil para nós entendermos que ser perseguido era uma condição de felicidade. Porque a nossa mente era ingênua, a nossa mente não tinha ainda a situação que vivemos hoje de experimentarmos a racionalidade, o pensamento lógico. E, portanto, foi necessário que Jesus esperasse que nós amadurecêssemos em conhecimento, em raciocínio, em memória, para nos oferecer uma explicação ampla e abrangente sobre seus conhecimentos. E foram necessários 18 séculos se passassem
para que nós hoje aqui estivéssemos em condição de entender a palavra de Jesus e de entendermos o reino dos céus que Ele nos prometia. E foi através do trabalho de Allan Kardec que foi semeado sobre a terra as ideias que hão de se perpetuar e trazer um novo horizonte para todos nós, do que realmente é a felicidade. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho no capítulo 5 trata de bem-aventurados os aflitos. Nós temos uma comunicação que desejamos trazer a lume, que é de um cardeal, o cardeal Morlot. Há que se diga que o cardeal fora bispo em Paris, e 6 anos aproximadamente após o seu desencarne, vem a contribuir com a codificação espírita, nos trazendo importante mensagem que lá está registrado. E esse cardeal da Igreja Católica nos traz a seguinte afirmação nesse capítulo: nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais para a verdadeira felicidade, descerrando um novo horizonte para o nosso entendimento do que verdadeiramente é a felicidade. Mas, nesta mesma mensagem nos faz um alerta, que muito cabe aos nossos dias, nos dizendo que uma semana que experimentássemos de verdadeira satisfação poderia comprometer toda a nossa existência. E não é mais do que nós temos no dia de hoje. As pessoas desprovidas do conhecimento e da certeza que a vida continua e que a felicidade só é alcançada na condição do desenvolvimento interior, se entregam a poucos dias de angustiosa satisfação, onde se comprometem, muitas vezes, nesta encarnação e muitas outras, para encarnações futuras, comprometendo com a sua verdadeira vida, que é a vida espiritual. Os nossos jovens, especialmente, e muitos idosos, e muitas pessoas adultas, e muitas crianças, infelizmente, cometem desatinos, as quais virão a realizar infelicidades futuras, nesta e em próximas encarnações. Em verdade, nós muitas vezes somos, conforme nos diz o Livro dos Espíritos, na questão 921, os verdadeiros obreiros da nossa felicidade. A mais das vezes, se fizéssemos realmente exercício da filosofia, que qualquer um pode e deve fazer, não se convencer pelas palavras alheias, pelas palavras que ouvem, mas exercitar o seu poder de análise, a reconstrução das causas a partir dos efeitos, e debruçar-se sobre essa análise racional da sua existência, perceberia que muitas vezes aquilo que mais o aflige tem solução e tem causa também dentro de si próprio. E também se dariam conta que, resolvidas as questões, a felicidade os visitaria instantaneamente. Muitas vezes imaginamos que a felicidade, não a completa, porque os Espíritos já nos alertaram que é impossível, dentro do ordem, a felicidade completa. Mas a felicidade que podemos experimentar não demoraria se nós nos debruçássemos sobre os ensinamentos de Jesus Cristo. E nos visitariam, repito mais uma vez, instantaneamente. Então, nos debruçando sobre o conhecimento espírita, na Revista Espírita de março de 1865, Kardec parece emprestar uma resposta ao nosso poeta Vicente Augusto de Carvalho, nosso poeta do mar, dizendo que a felicidade depende das qualidades próprias do indivíduo e não do estado material do meio em que se acha. Quem conquista a felicidade interior pode estar em qualquer lugar
e a felicidade estará com ele. Se for de um lugar para outro, levará a felicidade dentro de si e, portanto, não experimentará um estado diferente daquele em que já se acha. E ainda no capítulo 5 do Evangelho, nós também desejamos reportar as palavras de Delphine de Girardin, uma poetisa, escritora, que desencarnara após ter conhecido o movimento das mesas girantes e falantes, e logo após o seu desencarne, trouxe a sua colaboração para a codificação, e ela nos diz e nos orienta que se desejamos julgar se o que acontece conosco é um fato feliz ou infeliz, nós devemos examinar sempre as consequências desse acontecimento. É o exemplo do aluno. Muitas vezes o jovem se entrega ao estudo, troca as madrugadas das reuniões de boemia com os amigos, troca as festas em família por horas de estudos, em busca da conclusão do seu curso, da sua diplomação, tornando-se muitas vezes motivo de chacota dos colegas que se entregam aos seus gostos. E no final, nos recomenda o Evangelho que, se olharmos do ponto de vista das consequências, aquele que se entregou ao estudo e, portanto, obteve a diplomação, logo ali adiante experimentará uma condição muito mais satisfatória, mais realizada, mais feliz. E aquele que emprestou o seu tempo para os desvarios, que parecia que estava feliz, logo será visitado pelas agruras, pelas dores, pelo sofrimento. E nós, aqui sobre a terra, mais não somos do que alunos. Mais não somos do que aprendizes. Dizem os amigos espirituais, na questão 920 do Livro dos Espíritos, nós não podemos almejar a felicidade completa na Terra, porque a Terra, como planeta dentro das constelações da criação de Jesus, tem um propósito. Recebe um tipo de clientela. E os clientes daqui, aqueles que aqui reencarnam para expiar e para provar. A expiação representa os ensinamentos, representa a rudeza da lição, e a prova é o exame daquilo que realmente já viemos a contrair dentro de nós como convicção. Não viemos para a Terra para experimentar o que outros mundos certamente experimentam, a festa da comunhão fraternal dos espíritos que se amam. Não está ainda na nossa condição. E, portanto, quando reencarnamos aqui, reencarnamos como aluno. E como alunos, alguns são o aluno responsável, que troca as madrugadas da satisfação pelo cumprimento do dever. E outros tantos não fazem o mesmo. Entregam-se à satisfação imediata, protelando as possibilidades de realizações futuras. A felicidade é interior. Mas também temos a felicidade daquilo que a providência divina coloca em nossas mãos. E pela gratidão, não devemos nunca esquecer e nunca deixar de observar as luzes, as dádivas e as felicidades que Deus, por misericórdia, tem nos emprestado. Não podemos esquecer daquilo que realmente tem valor. Um homem muito rico perdeu toda a fortuna e decidiu suicidar-se. Como tinha muitos contatos, antes resolveu desafiar aquele que era a maior autoridade em psicologia e psiquiatria para ver o que ele lhe responderia. Se pudesse convencê-lo a não suicidar-se, não se suicidaria. Compareceu ao consultório. Quando foi atendido, relatou a situação. E o psicólogo lhe disse: você não perdeu nada.
Você não perdeu tudo. Eu estou lhe dizendo. Eu sei das minhas finanças, eu perdi tudo. Eu não tenho mais nada. Você não perdeu tudo. Eu perdi tudo. Muito bem, você perdeu tudo, então eu perdi. Escuta, eu conheço a sua esposa. E é uma mulher muito bela, muito educada, sabe realmente receber os convidados, sabe realmente ser gentil. Eu tenho alguns conhecidos meus no mundo que gostariam de comprá-la. Você não quer vender sua esposa? Eu disse, não, doutor, minha esposa não, né? Como é que eu vou vender a minha esposa? Eu não venderia a minha esposa. O médico anotou na sua agenda. A esposa, ele não vende. Continuaram a conversa e ele disse, escuta, eu conheço seus filhos. Eu conheço muitos casais que queriam ter filhos e não têm filhos. Esses casais dariam um bom dinheiro pelos seus filhos. Você não venderia um dos seus filhos ou todos os seus filhos? Que é isso, doutor? Parece que a sua consulta não é séria, meus filhos eu não vendo. O doutor anotou, os filhos têm valor, ele não quer vender. Então ele disse, mas eu tenho um outro cliente de um outro país que é músico, e ele perdeu alguns dedos da mão. Mas para fazer um implante é necessário que os dedos sejam finos, alongados, para possibilitar melhor tocar o piano. E eu percebo que os seus dedos são exatamente como eu preciso. O senhor não venderia, então, talvez alguns dedos para recuperar parte da sua fortuna? Ele disse, doutor, dos meus dedos eu não vendo. Nada do meu corpo está à venda. E eu não quero mais me consultar com o senhor. Porque acabei de perceber que eu sou um homem rico. Tenho a minha esposa que me ama. Tenho meus filhos, que são uma dádiva de Deus, que me emprestam as mais largas alegrias. Tenho um corpo perfeito para reconstruir tudo que já tive. Tenho a felicidade da saúde e a sabedoria que está dentro de mim. Vou reconstruir minha vida. Que assim seja. Agradecemos ao companheiro. A felicidade é o dever retamente cumprido. Então agora nós passamos a prece que a nossa amiga Rosane